certeza. Olá, seja bem-vindo ao podcast Saúde em Pauta, sempre trazendo informação, conhecimento e bem-estar a todos vocês, nossos espectadores. E comigo aqui hoje está ele, André Valer, nosso diretor-presidente da Fundação Geraldo Corrêa Complexo de Saúde São João de Deus, e também Elis Regina Guimarães, nossa diretora executiva CEO. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Saúde em Pauta, totalmente reformulado. E de antemão queria agradecer a vocês por confiar no projeto e estarem aqui comigo hoje, viu? Muito obrigado, André. Olá, Rubens. Olá, Elis. Olá, telespectadores. É um prazer poder estar aqui para a gente falar um pouquinho do nosso complexo de saúde hoje, sobre as nossas novas ações e a nossa situação atual. Muito bem. Obrigado, Elis, por estar aqui conosco. Voltando de férias hoje, já pegamos você no laço. Umas férias assim que a gente trabalhou o tempo todo, mas realmente foi umas férias mais forçadas. Antes de mais nada, queria cumprimentar a cidade pelo seu aniversário, que coincide também com o aniversário do São João de Deus, dia 1º de junho. Não poderia estar no momento melhor para estar aqui para poder falar no nosso podcast, né? E é um momento especial sempre, porque eu sou cidadã honorária, né? Então eu sou divinopolitana, e nada melhor do que estar falando aí dos dois principais bens da cidade, que é o nosso Rio Itapecerica e o nosso Complexo de Saúde São João de Deus, né? Rubens, importante falar um pouquinho desse podcast, porque realmente São João acaba acumulando muito conhecimento e a gente acaba não dividindo isso com a população, que muitas vezes não tem conhecimento de como funciona, às vezes precisa de algumas informações também sobre pandemias, endemias. Então, esse podcast é um momento que a gente pode ter, junto com os nossos telespectadores, de esclarecimento, de apoio. Então, eu fico muito feliz, porque era um grande sonho, e, finalmente, eu acho que a gente vai poder estar realizando. Mas, principalmente, é um podcast mais assistencial. Lógico que a gente traz alguns temas de gestão, mas é um podcast assistencial nesse momento em que a gente tem um grande concorrente, que é o Dr. Google. Então, a gente traz uma concorrência para o Dr. Google, que é informação precisa e correta sobre assistência. Esse é o nosso grande objetivo. Perfeito, muito bem colocado, né, desse nosso objetivo do podcast totalmente reformulado. Antes nós fazíamos no Instagram, ao vivo ali, então agora totalmente moderno, profissional, que é esse profissionalismo que nós sempre buscamos no nosso complexo de saúde, agora disponível para toda a sociedade, não é isso? Exatamente. E quem está nos apoiando, patrocinando, é a cafeteria Café Preto, né? A gente já pôde bater um papo aqui, já experimentaram dos lanches, né, que destinaram para a gente. E a cafeteria Café Preto está presente na rua Rio Grande do Sul, 1058, na esquina com a Rua Maranhão, bem no coração de Divinópolis. Então, convido vocês, a partir de agora, a seguirem o Instagram Cafeteria Café Preto. Só procurar por lá, que vocês vão ver todas as delícias que eles preparam e nós aqui podemos saborear. Então, fique à vontade durante o nosso bate-papo para vocês servirem aqui também. Tá Obrigada. Bom? Obrigado. Eu queria começar de uma forma diferente com vocês. Começar pelo final. Nós estávamos conversando muito aqui a respeito do que é o complexo de saúde, o que ele foi e o que ele está sendo. A diferença que teve de evolução ao longo dos tempos, né? E eu queria perguntar inicialmente para Elis, qual que é a sua percepção, o que fez a diferença realmente para que o complexo de saúde ele pudesse crescer e se destacar, não só no mercado da saúde de Divinópolis e nem do Centro-Oeste, mas no estado de Minas Gerais e agora também no Brasil? Olha, Rubens, na verdade, é importante esclarecer isso à população. Quando a gente assumiu em 2016, aí previstos 133 milhões de dívida, que, na verdade, hoje, se nós formos realmente, quando nós terminarmos de pagar, vão ser mais de 300 milhões de dívida no hospital, né? E não eram só as dívidas, era o sucateamento. Eu imagino que muitas pessoas talvez não tivessem tido acesso a esse hospital quando nós entramos. Então, realmente, nós tínhamos dificuldade de carrinho de anestesia, a maca, cadeira de roda. As obras realmente não cresciam o hospital. A gente entrou com 280 leitos, hoje nós temos 400, e isso pode não fazer, talvez, muita diferença para a população que ainda sente o caos da saúde. Mas, ao mesmo tempo, é importante que a população entenda que, enquanto a gente entrou e foi saneando, tanto financeiramente quanto assistencialmente, o hospital, as nosologias mudaram. Então, hoje, por exemplo, a gente enfrenta uma pandemia de acidentes. Então, a gente vem com uma bolha realmente de cirurgias ortopédicas eletivas. Em contrapartida, quantidades e quantidades. Você abre página hoje dos nossos parceiros aí, né,
da mídia, e é só acidente. Então, a gente parece que a gente não anda com a fila, mas a gente está salvando vidas de tantos acidentes que talvez as pessoas não saibam o que está acontecendo. A gente passou por uma pandemia durante essa recuperação, em que o São João, as pessoas talvez não saibam, enquanto todos os hospitais fecharam e receberam recursos, nós continuamos operando. À época, o Amarildo era secretário, a gente continuou fazendo oncologia, cardiologia, ortopedia, neurologia, porque senão a população ia morrer. E muitas vezes a população foi criando essa bolha na pandemia, e essa bolha vem culminando com outras coisas também. A gente falou muito dos acidentes, mas a gente está falando de dengue, a gente está falando aí das doenças respiratórias que, efetivamente, quando a gente começa a equilibrar, vem essas sazonalidades e que a gente precisa estar preparado. Então, a gente nunca tem uma linearidade de trabalho, a gente tem que estar preparado para essas sazonalidades. A gente vem com um problema muito sério, que não seria, entre aspas, o negócio do São João de Deus, porque a alta complexidade ela é cirúrgica, ela é oncológica, ela é nefrologia. Mas a gente está com uma bolha de clínicos, que é uma população que inverteu totalmente a pirâmide. Então, antigamente, a gente era o país do futuro, lembra disso? Sim. Era uma pirâmide assim, os velhinhos aqui em cima e todo mundo jovem, naquele triângulo mesmo. Hoje, o que virou a nossa pirâmide etária? Ela virou uma bolha. Então, muitos velhinhos que agora ocupam muitos leitos. Então, a população precisa entender que, naquela época, quando nós entramos, havia um déficit de 200 leitos na região e, efetivamente, nós fomos um que alertou, quando abriu o SAMU, que não tinha leito suficiente. Nós recuperamos esse par no Estado. E aí a gente fez alguns compromissos de estar abrindo leitos para dar assistência. E várias outras coisas vieram surgindo. Então, quando eu estou dizendo tudo isso, que eu estou fazendo um cenário, tá? Para dizer que o que talvez as pessoas não vejam foi o que fez com que o São João, porque ruim com ele, pior seria sem ele. Sim. Tá? Muito pior seria sem ele. Então, o que fez a gente trabalhar é sempre com uma comissão de guerra que vai pegando essas sazonalidades e toda hora a gente para, toda hora a gente reúne, toda hora a gente corre atrás e faz aí grandes parcerias para tentar sanar essas sazonalidades. O ano passado, por exemplo, com a parceria que foi feita com a Prefeitura para salvar as crianças, foram atendidas 153 crianças em 2 meses e nós tivemos um óbito. A UPA ficou sem crianças. É o que a gente está fazendo agora de novo, né? Mas o que fez a grande diferença de tudo isso foi, principalmente, profissionalismo, planejamento estratégico. O que a gente tem que fazer, quais são os projetos, quais são as ações, quanto que custa, quanto que não custa, porque, além de investir, a gente tinha que manter o hospital, né? E, fora isso, a gente cria uma identidade. O que é o São João de Deus? Trazer as pessoas para essa identidade. Mas eu vou te falar que o grande sucesso foi, efetivamente, as parcerias, que nós tivemos grandes parcerias com deputados, com vereadores, com senador. Nós tivemos grandes parcerias também com o SUS, que realmente, quando viu que a gente queria trabalhar e que a gente atende 80% do SUS, ele apostou e, realmente, ele está pagando por produção, que foi o que a gente teve aí com o Valora. E nós tivemos também, que eu acho que, muito sucesso nessa história toda, foi uma visão de futuro de longo prazo. A gente nunca pensou de curto prazo. Uma parede que a gente pinta aqui, a gente está pensando quanto tempo que vai durar aquela parede, apesar de quanto que ela custa, para ela durar mais 50 anos e o São João não sucatear como a gente pegou, porque realmente, assim, era risco de morte iminente como nós pegamos o São João de Deus. Mas, então, foram esses os sucessos. Então, eu não abro mão de orçamentação, não abro mão de acompanhamento semanal de fluxo de caixa de cada centavo e, realmente, cada vez mais investindo na assistência, nos médicos, nos enfermeiros e assim por diante. É o que a gente faz aqui para, mesmo ruim com São João de Deus, né, a gente ainda está dando essa assistência à população e quantas vidas são salvas. Depois eu gostaria de mostrar os números que talvez a população não conhece. Claro, nós trouxemos uma apresentação aqui, montamos uma apresentação especial para que você possa mostrar essa grandiosidade, mas antes quero saber do André, que também é responsável hoje pela parte da infraestrutura, né? A gerência de infraestrutura está ligada a você. E
a Elis bem disse agora há pouco, tem muitas coisas assistenciais que as pessoas não enxergam. Mas quando você consegue enxergar que é um trabalho que está sendo feito aí também com parceiros, e há de se destacar a nova fachada totalmente moderna, que foi entregue em parceria com o estacionamento, aí se torna mais visível aos olhos das pessoas. E a engenharia foi uma grande responsável por isso. Muitas obras aconteceram, estão acontecendo e vão acontecer. Queria que você falasse um pouco mais disso. Exatamente, Rubens. Eu queria só, antes da gente passar para esse assunto, acrescentar um pouquinho a fala da Elis, que disse aqui a respeito das parcerias feitas, o apoio da sociedade civil que nós também tivemos aí durante todos esses anos, sejam com a entidade, sejam pessoas físicas, que também são de suma importância para que a gente pudesse avançar, como ela bem colocou aqui, a saber, o spoiler que você já deu, a parceria de uma fachada, ou da lanchonete, do estacionamento, enfim, foram várias parcerias de troco solidário, de doações individuais que a gente teve e que fizeram a diferença para a instituição. Com relação à engenharia propriamente dita da instituição, eu costumo sempre colocar aqui que, embora a gente tenha a diretoria formada por 3 diretores e a gente vocacione cada área da instituição para um dos diretores, mas que todas as grandes ideias e que todas as demandas a gente costuma discutir entre a gente e só tomar as ações a partir do momento que há um consenso de ideias. E eu coloco muito, a Elisa ela tem uma mente à frente da gente, então mesmo a área não sendo ligada direta a ela, ela faz questão de estar ali presente, de vindo com as boas ideias, e aí, ora, além de gestora, é arquiteta, é engenheira, é marketing. É marketing, é técnica de informação da TI que a gente coloca, é a pessoa que me puxou ali para a inteligência artificial, que num primeiro momento eu não estava dando tanta ênfase, e hoje eu vejo que se a gente não vivenciar isso, não colocar no nosso DNA, quem não colocar, em pouco tempo vai ser engolido pela sociedade. Sem dúvida. Mas colocado isso, eu vejo que diversos foram os desafios enfrentados pelo setor de engenharia do hospital. Muitos. E, às vezes, impactando, inclusive, nos pacientes, nos colaboradores, ao ponto que um planejamento que a gente faz, ele raramente consegue ser executado no próprio tempo, porque a gente está falando agora de de reformas que a gente vem fazendo nas áreas do SUS. E essas áreas todas estão num prédio aí que agora completa 58 anos, agora em 2025, Sim. Me desculpa. Então, são 57 anos. E nesses 57 anos, poucas foram as reformas feitas. O piso de grande parte do hospital Unidade 1 é de 1965, década de 60, vamos dizer assim. As tubulações, quando ainda se usavam tubos de ferro, tubos que não são galvanizados e eles derretem, é a palavra que a gente fala, eles esfarinham dentro da parede, e qualquer movimentação que às vezes você faz para consertar uma parede, alguma coisa, aquela tubulação começa a vazar. Então, por várias vezes, nós já passamos alguns desafios nesse sentido, e que hoje, com essas reformas, com essas obras que a Elis bem colocou aqui, a gente vem trazendo tudo para a modernidade atual. Determinadas situações não são implementadas, mas, por exemplo, deixa-se uma espera para a televisão, deixa uma espera para um fone de ouvido dentro dos leitos, para que a pessoa, no futuro, quando a gente vá implementar, não precise quebrar novamente todo o quarto, é só fazer as instalações. Então, foram inúmeras obras com uma engenharia da instituição, com os arquitetos da instituição, pouca coisa a gente buscou fora, justamente para poder fazer mais com aquele recurso, otimizar o recurso. Então, o desenvolvimento do projeto, a adequação do projeto, a implantação geralmente feita aqui pela instituição, pelos colaboradores da instituição, com a autorização da diretoria, o direcionamento da diretoria, para que, então, só a execução venha a ser por uma outra empresa, que aí realmente não justifica ter colaboradores da instituição para fazer obras específicas, porque, além a expertise dos profissionais contratados, às vezes ser maiores, que a empresa traz pessoas específicas de várias outras empresas subcontratadas, poderia ter aqui uma falha no cronograma,
quando as pessoas adoecem, quando elas precisam afastar, e que a empresa terceirizada não sofre com isso, porque ela vai e troca o colaborador dela e a gente continua com o nosso cronograma o máximo em dia. Sim. Sujeito a alterações dada a idade da instituição. Que é natural. Sim, exatamente. Né? Bom, então, dentro de todas essas esses exemplos que você deu agora há pouco, também nós colocamos aqui algumas imagens para ilustrar um pouco desse trabalho tão importante da nossa equipe de infraestrutura, tá ok? Então, dentro de instantes, nós já vamos projetar, mas o que eu preparei aqui já é mostrar a nossa identidade organizacional, o nosso Balance Scorecard também, que é feito justamente para desenvolver os projetos, né, que nós temos. E eu queria que você falasse um pouco mais, Elis, a respeito dessa identidade, né, como que ela foi criada, esse trabalho que foi feito com várias mãos, que teve participação também da coordenação e gerências. Para você seguir como uma instituição, você tem que ter um norte, né? Então, parece uma máxima muito boba de gestores, mas você só sabe, você só vai chegar em algum lugar se você tiver um caminho traçado. Então, essa questão de a gente estar colocando o planejamento estratégico e os valores é justamente para que as pessoas tenham a identidade convergente com a identidade do São João. Né? Não é fácil, nós temos aí mais de 400 médicos, nós temos mais de 2.100 colaboradores, então, trazer essas pessoas para isso não é fácil, mas a gente tem essa identidade, nós temos certificação ONA, porque isso é muito bem definido como planejamento, então, sempre nós vamos ter aí o nosso C aí, com 5 principais características de uma identidade organizacional, está disponível no nosso site, é importante que vocês entrem e entendam aí o que é, por que o São João de Deus existe. E nós temos, em seguida, o BSC, que é o Balanced Scorecard, que é justamente uma estrutura em que tem como meta a nossa visão, tem como base os valores e a missão, mas que a gente sempre coloca 5 perspectivas importantíssimas na hora de pensar o que é que a gente quer ser, aonde que a gente quer chegar e quais são os nossos projetos. Então, a gente trabalha lá embaixo com o ESG, que é o ambiente, que é o social e que é a governança. A governança é essa gestão, né, transparente, com ética, com LGPD e tudo mais. Depois, a gente passa para competências e pessoas, incluindo médicos, colaboradores, os clientes, os acompanhantes, a sociedade como um todo. Tecnologia e processos, que efetivamente é aquilo que modifica a instituição. E quando a gente traz novos serviços, traz novas tecnologias, a gente tem que reestruturar tudo, reescrever tudo. Nós temos o mercado e o cliente, então, como que a gente vai trabalhar com as tendências? Então, hoje, por exemplo, com essa crise que a gente está vivendo econômica, diminui o plano de saúde, aumenta o SUS, estamos estruturados para atender mais SUS do que plano de saúde, porque isso impacta na receita, impacta nos leitos e assim sucessivamente. E, por fim, o econômico-financeiro. Tudo isso que a gente faz antes para dar realmente uma sustentação e para dar uma assistência e dignidade. Então, essas são as grandes ferramentas, não tem aí o orçamento, ele é sempre plurianual, e nós temos aí também o fluxo de caixa, que a gente sabe exatamente quanto que a gente vai gastar por mês, o que a gente vai receber, e assim sucessivamente. Então, eu já sei exatamente o que vai acontecer dia 31 de dezembro, qual o nosso fluxo de caixa, se vai ter dinheiro, se não vai ter dinheiro. Então, isso é uma coisa que eu acompanho diretamente, assino cada compra, a cada pagamento, isso a gente não abre mão. E é toda essa estrutura na parte administrativa que nos torna um complexo de saúde com quase 57 anos, completando agora, no próximo dia 1º de junho, 57. Então, aqui nessa apresentação, a gente vê que são mais de 41 mil metros quadrados e mais de 38 mil metros quadrados de área construída, né? E hoje composto por 7 unidades. Queria que você falasse aí rapidamente sobre essas unidades para a gente. Na verdade, a gente colocou isso, foi um reposicionamento mercadológico de chamar complexo, porque, na verdade, a gente nunca mexeu só com saúde, a gente sempre trabalhou, nunca foi só hospital, né? A gente, com a visão aí do irmão Diamantino, antes de inaugurar o hospital, 2 anos antes, ele inaugurou essa escola, né? Que é aquele pontinho amarelo ali, para formar pessoas para efetivamente estar trabalhando. E aí nós temos esse primeiro prédio, onde está o vermelhinho, é bloco cirúrgico, administração, e assim sucessivamente. Tem a parte de imagem ali também, nossa sala vermelha perto dessa árvore aí. Nós temos esse primeiro prédio, que é o Hospital do Câncer, que a gente tem parceria com a Com, né? Então, faz parte desses 41 metros quadrados, e que é onde tem essa árvore verde aí, é que vai crescer o dobro, ou mais que o dobro, desse atual prédio. Atrás dele, nós temos uma clínica de oncologia,
que ela vai ter que sair daí, ela vai lá para aquele prédio, que hoje a gente chama de prédio 2, ou Irmão Diamantino, que é aquele sinalizado em azul, que ele foi feito para ser 10 andares, hoje ele tem 5 construídos, e a gente tende aí a construir mais um agora. E onde está a rosinha, seria, então, a nossa nefrologia, que também vai crescer para o estacionamento. Então, na verdade, a gente é um quarteirão inteiro aí de estrutura. E eu só gosto de ilustrar... quando a gente vai pintar uma parede na casa da gente, como que custa caro, né? Você não gasta aí menos que R$1.000 para pintar uma parede, R$2.000, R$3.000. E nós temos 38 mil metros quadrados, além dos equipamentos. Então, nós temos que manter intactos aí 50 milhões de reais de equipamentos, porque eles são renovados a cada 5 ou 10 anos, então a gente tem que ter dinheiro para repor isso aí. Então, não adianta falar que o hospital está maravilhoso agora, daqui 5 anos tem que repor, daqui 10 anos tem que repor, né? Então, hoje, o metro quadrado de reforma aqui no hospital é R$ 3.500 e o metro quadrado novo, mobiliado, R$ 7.000. Então, só um andar daquele prédio 2 que a gente fala ali são 1.400 metros quadrados de construção. Nós mexemos em um andar inteiro, agora ele só estava no piso, você vai passar a foto aí. Então, são 1.400 metros quadrados construídos a R$ 7.000 o metro quadrado. É muito dinheiro, caro, gente. Então, as pessoas não têm noção, isso aí é uma cidade. Aqui tem comércio, indústria e serviço. Nosso custo mensal passa para R$ 26 milhões. Isso assinando cada pagamento. Você sabe, se você é gerente aqui, você sabe como que para tirar alguma coisa de mim é difícil. Nossa, senta no caixa e não sai de jeito nenhum. Prestação de contas de 1 centavo. De 1 centavo. Tem que ser autorizado pelos diretores. Exatamente. Então, é isso. Então, essa é a nossa estrutura hoje, né, que está aí, o São João de Deus. Hoje, a gente está com mais de 38 mil metros quadrados, a gente não mediu ainda as ampliações, mas a gente deve ter chegado a uns 40 mil. Uns 40, exatamente. E tudo isso para atender uma região que vai além, né, da nossa região centro-oeste, atendendo também a outras 4 regiões de Minas Gerais, graças ao serviço de bucomaxilo, não é isso? Exatamente. E também, não só a deformidade crâniofacial, que antigamente a gente só tinha a região oeste. Essa região ela tem 1,3 milhão de pessoas, tá certo? Com 53 municípios. E aí a gente vem agregando em Minas Gerais, em todas essas macros, são 8 macros, a gente ganha mais 3 macros com a deformidade crâniofacial e, muitas vezes, outros procedimentos no estado, que é através da endovascular e da eletrofisiologia, que é um vazio assistencial, e hoje também a plasmaférese. Plasmaférese, a gente traz essa máquina que, efetivamente, uma pessoa, por exemplo, que está com uma sepse muito grande, você passa, coloca essa pessoa na máquina, então filtra vírus, essas coisas. Então, realmente é um vazio assistencial e que, efetivamente, a gente já faz e que atende Minas Gerais toda. Aí a população pode falar, mas aqui vocês não estão dando conta dos nossos 53 municípios. É importante lembrar que nós somos alta complexidade. E a alta complexidade, ela se faz para o estado todo, né? Muito pouco a gente faz fora do estado. A gente realmente atende Divinópolis e os outros 52 municípios. Mas a gente, para poder ser referência e ter novos serviços, ter sustentabilidade, a gente tem que crescer e prestar outros serviços. Com certeza. E, claro, não só a parte estrutural, dependemos também de pessoas, né, André? Você aí, como diretor da parte de gestão de pessoas, sabe o quanto que é importante ter uma equipe capacitada, composta por profissionais, multiprofissionais, na verdade, né, para conseguir fazer toda essa engrenagem rodar. Então, aqui eu trouxe para vocês aqui uma tela, isso aí do números de 2024, né, dezembro de 2024, da quantidade de profissionais e médicos. Eu queria que você falasse aí como é composto esse nosso complexo de saúde, né, dessa equipe, e os desafios que a gente encontra diariamente, porque há de se destacar que nós temos uma escola técnica que também completa aniversário agora, 59 anos, no próximo dia 1º de junho. Exatamente, Rubens. É um desafio muito grande. Hoje nós temos 2.112, isso 2024, números final de 2024, 2.112 profissionais ativos que fazem parte dos nossos colaboradores. E desses 2.112 colaboradores, grande parte na área assistencial, que vem então dar apoio a todos os pacientes e a todos os profissionais que trabalham na instituição fazendo a atividade fim hospitalar. Além dele, nós temos os serviços de apoio, onde nós temos a higienização, onde nós temos a manutenção, onde a gente tem o pessoal que prepara as alimentações, que são servidas milhares de alimentações por dia. Temos o pessoal que trabalha em farmácias, em laboratórios, temos terceiros, temos 364
médicos ativos. E como a gente coloca esses médicos ativos? São aqueles médicos que nos últimos 6 meses passaram aqui e fizeram procedimentos na instituição. Então, o corpo clínico ainda é composto de muitos mais médicos, mas leva-se em consideração quem teve aqui apenas nos últimos 6 meses. E com essa evolução hoje da inteligência artificial, dos sistemas de tecnologia da informação, da facilidade de acesso a muitas questões de inovação, hoje a gente vem enfrentando uma grande dificuldade de mão de obra. Essa dificuldade de mão de obra, eu discutia muito isso com a Elisa, a gente vem falando que parece que a pessoal novo, hoje, eles não são tão empenhados como as gerações anteriores foram, e qualquer demanda que saia um pouquinho ali da normalidade, vou procurar outro emprego e pronto. E isso a gente vê acontecendo muito. Foi quando, dentro desses nossos desafios de pessoas, a Elis teve a brilhante ideia de a gente fazer a contratação dos 60+. O que é o projeto 60+? Nada mais é do que a gente trazer oportunidades para colaboradores com mais de 60 anos. São colaboradores que vêm se destacando de uma forma muito grande na instituição, que, por sua vez, têm dificuldade de recolocação no mercado por preconceitos antigos existentes na sociedade brasileira, e que hoje, quando a gente falava na década de 50 anos, uma pessoa de 60 já era praticamente um ancião. Hoje é uma pessoa que está aí na plena atividade da sua capacidade, com toda a disposição. Então, é um dos desafios que a gente vem tentando trazer. Outras ações internas que vêm sendo feitas de reconhecimento de todos os colaboradores, como houve o aumento do ticket de alimentação ao longo desses últimos anos, melhoras de condições aos colaboradores, concessão do plano de saúde custeada a mensalidade por parte do hospital, reajustes nos últimos anos, sem sequer ter tido necessidade de fazer acordo coletivo com o sindicato, até mesmo porque, por umas questões legais, o sindicato ficou inativo pelos últimos 2 anos aqui na região de Divinópolis. Então, esses são algumas poucas das ações, dos vários passos que a gente dá, visando o bem-estar do colaborador, visando que ele trabalhe motivado e que ele tenha o interesse em permanecer na instituição. Você tocou num ponto muito importante, Elis falou aqui mais cedo, da visão do irmão Diamantino em ter uma escola de enfermagem. Essa escola de enfermagem e de técnicos de radiologia são hoje fornecedores e formadores de profissionais para o Complexo de Saúde São João de Deus. São alunos que, na sua grande maioria, são absorvidos em nossas áreas assistenciais, já começam a sua jornada logo no primeiro ou segundo período, como escalistas, que a gente chama eles aqui. Posteriormente disso, eles vêm para trainee, e enquanto trainee, eles já começam a exercer atividades para ele entender, todas elas supervisionadas, para eles entenderem como é o desenrolar da profissão e o quão bela é essa profissão. O mesmo acontece com os nossos profissionais médicos. Hoje, são inúmeros os residentes aqui na instituição, residências reconhecidas pelo MEC, que a gente disponibiliza para alunos de medicina. Alunos não, para médicos já formados. Eles são alunos de uma especialidade, além dos estágios, esses sim, disponibilizados aos médicos, aos alunos, aqueles que a gente chamava de internatos, e que a partir do 10º ou 11º período de medicina, vêm para a instituição aperfeiçoar o aprendizado deles em loco. Então, é toda uma estrutura que vem sendo desenhada pela diretoria, com forma a conseguir manter esses talentos aqui na região, que, por mais que a gente escuta na mídia que estão formando muitos médicos, que estão formando muitos profissionais, é impressionante como determinadas especialidades ainda existe uma dificuldade enorme em reter esses talentos. Então, é sempre tendo o cuidado com o profissional, sempre tendo cuidado com o colaborador, o cuidado da gestão com todos esses profissionais para que o nosso atendimento chegue com qualidade, humanizado aos pacientes que aqui necessitam. Perfeito. E você comentou, né, a respeito da escola técnica, são mais de 5.222 alunos formados,
e atualmente 371 alunos ativos. Então, realmente, é um grande formador de mão de obra qualificada que nós temos aqui junto conosco nessa parceria. É sim, Rubens. E, inclusive, semestres passados, fizemos parte do Trilhas do Futuro, que são programas governamentais no qual o governo concede a bolsa para alunos que têm interesse em fazer o curso tecnólogo e que, então, eles não desembolsam nenhum valor e têm a mesma qualificação e o mesmo aprendizado que qualquer aluno que aqui estivesse pagando a sua mensalidade. Então, é uma grande ação, uma grande oportunidade para aqueles que querem trabalhar na área da saúde. Perfeito. Elis, queria que você falasse aí dos impactos assistenciais. Você falou da grandiosidade do nosso complexo de saúde, né? E eu queria agora destacar esses números. O quanto que a sociedade é beneficiada e tem que valorizar esse patrimônio, como você bem disse agora há pouco, que é o complexo de saúde. Rubens, o André falou muito bem a respeito de equipes, né? O grande desafio do crescimento da saúde hoje passa por pessoas. E a gente vem lidando com diversos tipos. Eu sou da geração X, eu sou uma pessoa cartesiana, eu sou uma pessoa que eu preciso escrever, que eu preciso planejar. E a gente lida com essa geração alfa que está aí, que realmente é uma geração mais do celular e assim por diante. E nós estamos tentando, isso a duras penas, porque a gente enfrenta questões legais, né, de tentar adequar uma gestão que é efetivamente assistência, que é cuidar do outro, tá, para essa estrutura que é o hospital. Talvez as pessoas não entendam como é difícil formar um profissional que, além de ser tecnicamente perfeito, ele tenha também a habilidade de cuidar. Então, não é só você saber fazer uma punção, você tem que cuidar, você tem que realmente gostar do que faz. Gente, e efetivamente, quando as pessoas falam, vamos crescer leito, o que me preocupa não é crescer leito, o que me preocupa é uma gestão eficiente dessas pessoas, tanto na assistência como na gestão em si mesmo, para que efetivamente seja dado o cuidado centrado no paciente e que esse paciente efetivamente seja bem cuidado. Então, a gente fala de números aqui, mas eu deixo aqui o desafio do crescimento que nós estamos tendo na região e como que ela vai crescer, mas que nós não temos profissionais. Nós viemos aí com o piso da enfermagem, que a gente achou que efetivamente iria trazer um grande número de pessoas para cuidar dos outros, e efetivamente não houve esse crescimento. E não é só aqui, não. Isso é dito no país inteiro. É um estudo internacional onde diz que as pessoas estão com dificuldade do cuidar do próximo. Sabe-se você como que nós temos um problema social na instituição, que às vezes as pessoas vêm para cá, ou o bebê que nasce, ou o velhinho que interna e que as famílias não querem. Então, isso é um problema social. Então, a gente vai falar de números, mas é importante entender que o principal desafio da gestão são as pessoas. E que realmente está muito difícil. Vai abrir o regional, que é o que a gente precisa, são 200 leitos a mais. Esses 200 leitos a mais vão precisar de mais 1.000 pessoas. Essas pessoas estão formadas até o final do ano para não desestruturar o São João, não desestruturar a UPA, mas os 3 outros hospitais que nós temos na cidade para compor o outro hospital? Essa é a pergunta que não se cala. Incógnita, né? E fora a inflação que isso promove. Porque existe uma inflação médica. Eu atendo no São João, eu atendo nos outros 3 hospitais e vou atender no regional. Eu ganho R$1.000, eu quero ganhar 2, porque agora eu tenho mais um lugar de trabalhar. Então, são coisas que, às vezes, as pessoas não veem o que a gestão passa, mas é exatamente esse o desafio. Então, não é leito que faz a diferença. O que faz a diferença é uma gestão bem feita do recurso e é uma gestão efetivamente bem feita das pessoas. Então, isso é o que faz a diferença. Mas, lembrando, temos 400 leitos, somos um dos poucos hospitais no estado com essa quantidade de leitos, e com a ampliação do Hospital do Câncer, que seriam mais 170 leitos, sendo que, na verdade, a gente vai ampliar mesmo apenas 140, porque já existem outros leitos naquela estrutura do Hospital do Câncer, a gente vai ser um dos maiores do estado, com mais de 500 leitos. Então, realmente, é um hospital muito grande. Nós falamos de 1.247.000 atendimentos no ano de 2024. Por dia, passam mais de 5.000 pessoas no São João de Deus. Então, é uma estrutura que, para você
Um paciente, às vezes, ele troca de enxoval 2, 3 vezes no dia. Ele gasta 5 quilos de roupa por cada troca. Cada quilo de roupa lavada é R$ 3,70. Só de lavanderia, R$300 mil por mês. Refeições são 100 mil refeições. Então, o André falou do ticket, que hoje está R$ 612, só que a gente dá a alimentação aqui dentro. Se nós fôssemos considerar só a alimentação para cada 2.112 colaboradores mais médicos, nós temos 1.100 e pouquinho, 1.110, alguma coisa assim, que não me fugiu a precisão do detalhe agora, de refeição por colaborador. Sim. Por colaborador. Então, esse é o grande desafio. Então, mas atender 1,2 milhão de atendimentos é muita coisa para um hospital. Só de internações, 24.600 internações que passam aqui. Então, se você fizer uma conta por ano, são mais de 2.000 pessoas que são internadas nesse hospital. Fora os pacientes dia, porque o que é a internação? A internação é cada paciente que chega. O paciente dia, que é a disponibilidade que você tem, a disponibilidade é 400 leitos vezes 30 dias. Então, você tem essa disponibilidade. Então, cada paciente fica no São João de Deus cerca de 4 dias. Por isso que a gente fala sempre para a pessoa fazer prevenção, para cada dia ficar menos internado, para realmente poder otimizar esse leito e atender mais pessoas. Então, 4,6 dias é a nossa média de permanência, que daria 114 mil pacientes. São 22 mil cirurgias. São 22 mil pessoas que entram aqui, isso para procedimentos um pouco maiores, porque os pequenos procedimentos nem ficam. Para cada cirurgia, que são 22 mil, nós fazemos 27 mil procedimentos. Às vezes, numa única cirurgia, você faz mais de um procedimento. Sim. Partos, são 3 mil partos que a gente faz por ano, né? Aí, isso a gente falou de internação. Vamos falar um pouquinho agora, tá, da equipe multi, que essa equipe multi é fono, físio, psicologia, TO, que é a terapia ocupacional. Nós temos 159 mil atendimentos no ambulatório e 148 mil atendimentos da equipe multi, né? Então, a próxima lâmina nós vamos mostrar também a respeito daquilo que não é internação e que a gente faz no ambulatório. Então, de oncologia, né? Nós temos 24 mil sessões de oncologia por ano. De quimioterapia, que agora está chegando um novo equipamento, a gente vai brindar a população aí, através dessa... A gente falou de parceria, né? Então, a gente vem tendo uma parceria importante, aí a Gleide vem nos ajudando muito para conseguir esse acelerador linear, que é um custo de 11 milhões de reais, mais a obra que vai ser 2 milhões de reais para a gente fazer. Então, são 13 milhões de reais e a gente traz um equipamento que vai fazer até cirurgia. Uhum. Então, é um novo equipamento de quimioterapia, de radioterapia. Tá? Eu troquei, né? Radioterapia, 24 mil sessões e 15 mil sessões de quimioterapia. Hemodiálise, são 42 mil sessões por ano. De pacientes em tratamento full-time, 486. Olha as imagens. Ressonância, 11 mil. Tomografia, 23 mil. Raio-X, 39 mil. Ultrassom, 7 mil. Laboratório, 680 mil exames por ano. E de anatomia patológica, a gente tem 24 mil internações. Parece que todo mundo tem que fazer anatomia, mas hoje é obrigatório você ver qualquer peça que você tira para ver se a pessoa tem câncer. Isso é uma prevenção que se faz e ajuda muito a detectar o câncer, né? Deformidade crâniofacial, nós já temos 1.398 pacientes sendo tratados com 3.600 atendimentos. Se você somar isso, é uma cidade. Sim. Né? Então, é difícil gerenciar isso. Temos muito problema ainda, a gente ainda refaz. Nós passamos por uma mudança de sistema muito grande. Tudo que a gente tinha de rotina e que a gente conseguiu fazer, a gente teve que refazer tudo de novo com a implantação do sistema. Mas por que essa implantação de sistema? Porque a gente olha o meio ambiente. Então, antigamente, nós temos em folha de prontuário 85 milhões de folhas. Hoje, a gente tira esses 85 milhões, que é 18 anos de arquivo que nós temos que ter, e a gente passa a não ter papel mais. E fora o espaço que você teria para estar arquivando tudo isso, o risco que você tem de perda de informação. Então, tem muita coisa. E com essa informatização também, a gente traz a segurança do paciente, porque para eu administrar qualquer medicamento, eu tenho que ler a pulseira, eu tenho que checar, essa é a Elis? É esse medicamento que eu tenho que dar? Então, tem uma segurança. E a gente acompanha se está atrasando ou não. Então, se atrasar um antibiótico, tem consequência. Uhum. E aí a gente olha as pessoas, se elas estão dando, se os técnicos estão dando o medicamento na hora correta. Então, são esses os desafios, né, na assistência.
E é com toda essa estrutura, né, que é ofertada pelo complexo de saúde, e esses números refletem na questão da resolutividade assistencial na nossa região. Então, eu trouxe aqui uma lâmina importante sobre a nossa evolução. Queria que você falasse um pouco mais e, logo na sequência, o André vai comentar a respeito da nossa premiação da Newsweek, uma revista aí que posicionou os 100 melhores hospitais do nosso país, e hoje nós estamos na posição 65. E antes de você passar ainda o gráfico, eu queria convidar todos que estão nos assistindo, para caso vocês tenham alguma dúvida, algum comentário, deixa aqui no YouTube, também nas nossas plataformas de streaming, o seu comentário a respeito do nosso podcast. De repente você tem alguma história interessante com o nosso complexo de saúde, fique à vontade para que vocês possam fazer os comentários, e caso tenha alguma dúvida, nós voltaremos lá e responderemos uma por uma, tá bom? Então, Elis, com você. Rubens, isso aqui mostra um pouquinho a população o seguinte. Quando nós chegamos em 2016, finalzinho de 2016, o que acontecia? Essa barrazinha azul mais escuro eram os pacientes que eram atendidos em Belo Horizonte da nossa macro. Em azul, um pouquinho mais claro, tá? Seria os que eram atendidos aqui em Divinópolis, pelo São João de Deus, porque a gente está falando de SUS. A gente está falando único e exclusivamente de SUS. Então, olha para você ver, quase todo mundo ia para Belo Horizonte. Sim. Então, era uma grande migração para Belo Horizonte. E a gente foi evoluindo. Então, a gente, na alta complexidade, a gente atendia cerca de 9% apenas aqui. Hoje, em 2024, o ano passado, porque a gente sempre apresenta os dados compilados, nós atendemos 58% da alta complexidade, e a tendência é aumentar mais, porque no Hospital Regional, por exemplo, vai ter uma maternidade de alto risco. Todas essas mães que têm que sair automaticamente para Belo Horizonte, porque a gente não consegue ampliar aqui mais, e a gente faz o parto de risco habitual, que seria os partos de Divinópolis, da nossa micro, né, que são 8 municípios. Então, com o Regional, a gente vai conseguir atender essas mãezinhas aqui em Divinópolis desse alto risco. Então, vai ser um grande ganho que a gente vai aumentar consideravelmente. Então, hoje nós temos AVC, que às vezes saía. Então, nós temos a endovascular, que às vezes saía. A gente está fazendo aqui agora. Tudo bem que é com compra de leito devido à questão da habilitação, mas a gente está fazendo. Então, gente, pode parecer que não, mas olha a evolução que nós tivemos em termos de atendimento em Divinópolis nesses anos, e passando por uma pandemia. Foi gigantesco, saindo de 9% para 58%. Exatamente, né? exatamente. E tudo isso culmina na nossa posição entre os 100 melhores hospitais do país. André, comenta conosco aí como que foi essa notícia que nós recebemos aqui, com muita surpresa e alegria, né? Porque eu acho que por essa nós não esperávamos, né, que fosse tão rápido assim esse crescimento, essa evolução, e se posicionando entre os melhores do Brasil, do país. É isso mesmo, Rubens. Foi com bastante alegria que nós tivemos essa grata surpresa de vir a fazer parte desse ranking promovido pela Newsweek. É um ente autônomo internacional e que ele premia várias instituições das mais variados segmentos, não apenas da área da saúde. E esse ano a gente teve a surpresa aí de vir a constar pela primeira vez, fruto de muito trabalho, de muita dedicação, de vários projetos que eles trouxeram para a instituição, como a qualidade pela ONA, como vários selos que a gente vem recebendo de excelência no trabalho. Isso tudo refletiu, então, na colocação institucional em 65º melhor hospital do Brasil, 12º estadual e o 7º filantrópico do estado de Minas Gerais. Isso foi um motivo de bastante orgulho, como eu disse aqui, e de surpresa, porque isso não é você se inscreve para concorrer. Não. O seu nome, ele é dito em várias instituições, em várias certificadoras, que essa Newsweek compila as informações nas bases de dados, das diversas bases de dados, e te posiciona. O Hospital São João de Deus ficou à frente de vários hospitais da capital mineira, de vários hospitais de várias capitais do estado do Brasil, me desculpe. Então, assim, é realmente de se brindar com champanhe essa vitória. Se eu puder complementar, André, eu acho que efetivamente o que a gente faz, e as pessoas podem falar, mas vocês viajam muito, Gente, o que a gente faz é justamente
pegar isso que aconteceu de um hospital que tinha sido decretado o fechamento dele, e a gente vai mostrar o que é feito aqui. Então, a gente chama talentos para cá, a gente chama investimentos para cá, e eu acho que, eu tenho certeza que é um motivo de orgulho para Divinópolis ter um hospital que está à frente, inclusive, de referências de hospitais particulares em Belo Horizonte. Então, nessa própria lâmina, pode-se ver que nós estamos à frente de hospitais de referência em Belo Horizonte. Então, gente, isso é muito esforço, é muito trabalho dessa equipe. Aqui a gente não desliga o telefone. Tem problemas? Tem. Só que a saúde, eu não tenho uma roupa PMG que eu compro na prateleira. Eu vou fazer uma cirurgia de apendicite. Tem tanta variação na cirurgia de apendicite, porque a pessoa pode ser diabética, a pessoa pode ter pressão alta, ela pode ser obesa. Então, hoje a gente tem um sistema aqui no hospital, que a gente chama de DRG, que nos avalia e que trouxe muito esse prêmio para nós, foi que a resolutividade da maioria dos hospitais do país, que o DRG ele é um sistema nacional. Ele veio com o modelo internacional, mas ele é um sistema nacional hoje, com a base de dados nacional, de SUS e de saúde suplementar. Então, tem lá dados do Albert Einstein, do Moinhos de Vento, o Pequeno Príncipe, vários hospitais de referência, e que o desempenho dos hospitais é cerca de 222% do DRG. Ou seja, eles são 122% pior do que os hospitais deveriam ter de solução em termos de média de permanência, de custo, de óbito, de reinternação e de atenção primária. Aquelas internações que não precisariam estar aqui. Tá? E nós temos 122% de DRG. Então, são dados, isso não é uma coisa aleatória. Então, é o que a gente vem fazendo, e tudo isso nós temos aqui no nosso espaço, depois você vai mostrar o espaço, que é um espaço de inovação para a equipe, é aqui que se constrói ideias para se transformar esse hospital. Porque, para quem ia fechar 8 anos atrás e hoje está sendo reconhecido, é muita ferramenta. E quantas outras a gente poderia estar dizendo que trouxe a gente para esse lugar? Manter são outros 500. Mas pensar fora da caixa e agir foi o que trouxe a gente para ser uma referência. Divinópolis tem problema na saúde? Muito problema. Mas nós estamos melhor do que muitas cidades e muita região, e isso é reconhecido. Então, eu fico muito triste, às vezes, quando a gente recebe... Nós recebemos muito mais elogios do que críticas. Graças a Deus. Os pacientes, a maioria, saem daqui muito, muito satisfeitos. Os médicos são satisfeitos. Os colaboradores, lógico que aqui trabalha muito, então, muitas vezes, os colaboradores às vezes, reclamam da carga de trabalho, mas é porque a alta complexidade é pesada. Mas, assim... às vezes as pessoas não sabem a dor que foi nesses 8 anos trabalhar 24 horas por dia. Essa equipe não é fácil. Nós somos 30 gerentes, 3 diretores, mas esses 2.100 colaboradores aí que fazem a diferença e que merecem isso aí. E, em termos de faturamento, de produção, nós somos o 5º do Estado. E, em termos de oncologia, somos o 3º do Estado em cirurgia. Tenho orgulho disso, Divinópolis, porque isso é um patrimônio para vocês. Isso é um patrimônio. Exatamente, e nós somos considerados aí um hospital de grande porte, né, devido a esse faturamento. E só para a gente poder ir já para esse finalzinho dessa primeira etapa de entrevistas com vocês, né, nós temos a primeira fase, que é tudo que nós estamos discutindo, e a apresentação do hospital, mas é tão grandioso que nós precisamos dividir esse podcast em 2. Né? Então, hoje, dia 29, nós estamos aqui apresentando o nosso hospital, celebrando os 57 anos da instituição, 59 da Escola Técnica e 116 de Divinópolis. Então, só para a gente encerrar essa primeira etapa, queria que você falasse aí a respeito desse título, né, de hospital de grande porte, e ressaltar, por fim, os nossos parceiros, para que a gente possa fechar essa primeira fase de entrevistas. O grande sucesso do São João foi crescer, mas crescer otimizando os recursos. Então, nós crescemos a receita, nós entramos aqui, eram 96 milhões de receita e um prejuízo estimado em 24 milhões no ano de 2016. Nós fechamos com 14 milhões. Hoje, nós tivemos um resultado de 37 milhões no ano de 2024, com um faturamento acima de 300 milhões. Então, em 8 anos, a gente, então, de acordo com a lei 11.638, além de todos esses títulos, nós somos considerados... Divinópolis tem uma empresa de grande porte
que é o São João de Deus, que fatura mais de 300 milhões. E aí, então, a gente vem faturando, pagando tudo em dia, com exceção da Copasa, porque realmente a gente não consegue a subvenção, e aí a gente fica inviável pagar, porque é uma conta de 170 mil, mais uma dívida gigantesca para trás. Então, hoje nós somos também um hospital de grande porte. Perfeito. E celebrando aí, né, esse nosso aniversário, a gente não pode, claro, esquecer dos nossos parceiros que fazem parte da gestão, né, e também os selos que nós, você até adiantou agora há pouco, né, do DRG. Queria que o doutor André pudesse falar um pouco mais para a gente dessas parcerias, esses terceiros, da importância deles dentro desse contexto hospitalar e que nos fez tornar um dos melhores do país. E encerrar aí com os nossos títulos, que tem título SG e tem livre de violência contra a mulher, LGPD também, né? Isso mesmo, Rubens. A gente costuma dizer que sozinho ninguém faz nada, né? A gente precisa de equipe, a gente precisa de parceiros. E aí você está projetando alguns dos nossos vários parceiros. Tem outros parceiros também que a gente poderia citar, mas aqui são os principais constantes do nosso dia a dia e que fazem parte dessa história institucional. Então, é com muito orgulho que a gente traz isso para cá, é com bastante prazer que a gente pode mostrar eles aqui para a cidade de Divinópolis, para todos os divinopolitanos e aqueles outros que nos assistem entenderem que isso aqui transcende a um pequeno hospital, um grande hospital. Isso aqui é uma sociedade que várias e várias pessoas dependem daqui. Sejam os parceiros que dependem da instituição, seja a instituição que depende do parceiro. Você vê o entorno do hospital, comparando há 8 anos atrás, quando chegava a atual gestão, e hoje, a diferença que a gente vê de crescimento no bairro, a dificuldade que às vezes você tinha para comprar um simples remédio. Você tinha que andar bastante, não tinha a facilidade que hoje tem aqui. Então, a criminalidade que diminuiu bastante, um dos nossos parceiros está aqui também, que hoje a gente tem uma base móvel da Polícia Militar. Tudo isso não foi aparecendo aqui, não. Foi o que a Elis colocou. Isso tudo foi sendo buscado. Foi mostrando o que a instituição é, para que uma instituição, por exemplo, a Associação Nacional dos Hospitais Privados, a ANAP, eu sou testemunha viva do quanto a Elis correu atrás disso para a gente poder fazer parte desse grupo. Esse grupo é onde estão os principais hospitais do país como associados, e aonde que tem a troca de conhecimento e que essas práticas a gente pode sempre estar atualizado. E estamos dizendo, não são hospitais pequenos, não, são os hospitais de excelência. É o Albert Einstein, como eles disse, é o HCOR, é a Beneficência Portuguesa, e por aí vai. Então, a gente precisa deles, como eles precisam também da instituição, e como existe essa simbiose. Então, sozinhos nós não somos ninguém. Precisamos dos nossos colaboradores, dos nossos médicos, dos nossos terceiros, dos nossos parceiros e de todos vocês que usam aqui da instituição, seja por uma necessidade, seja por uma escolha. Isso mesmo, André. E utilizando no nosso complexo de saúde, é mais importante ainda saber que nós temos algumas certificações que são muito importantes, que é a parte social, a parte também de livre de violência contra a mulher e a LGPD. Ele explica rapidamente para a gente, porque você já tinha comentado do DRG, mas não falou da ONA, né? Então é importante destacar a ONA e os demais aí. A ONA é um modelo de gestão. Então, as coisas que são feitas aqui hoje não é porque Elis quer que seja feita dessa forma. Então, o legado que a gente vai deixar aqui é a questão da regulação, que é extremamente bem controlada aqui. Então, a gente não privilegia ninguém, é conforme a necessidade, conforme realmente aquilo que os médicos da regulação, tanto do SAMU quanto do SUSFácio, entendem que tem que vir para cá. Então, é um legado que está no Ministério Público, isso aí. Então, é amigo da Elis, vai para o hospital. Não, não é amigo da Elis, não é mãe da Elis, não é mãe de ninguém. Nós temos dificuldades, às vezes, para atender um colaborador nosso que está na UPA e nós não podemos trazer para cá. Sim. Porque a gente atende efetivamente. Então, isso é um legado e a gente deixa outros grandes legados, que é o caso da ONA, por exemplo, que são 4 manuais dessa grossura, que fala assim, como que você tem que ter uma torneira. Como que você tem que esterilizar uma tesourinha para fazer uma cirurgia. Então, tudo é extremamente bem auditado.
Então, nós temos a ONU, que é importantíssimo, nós temos o DRG, que foi o sistema que eu falei, que nos avalia em comparação aos principais hospitais do país. Eu nem devia ter falado, porque agora não tem nem como cobrar, porque a gente está muito bem. Então, mas tem muita coisa para ser melhorado, tá, Rubens? Saúde é uma coisa que se melhora a cada dia, e agora a gente vem com um novo foco, que é o cuidado centrado no paciente. Antigamente, a gente sempre trabalhou, então, o médico, a enfermagem. Não, hoje vai todo mundo trabalhar centrado no paciente. A gente está trazendo um sistema que a gente chama de BEL, que esse BEL a gente está, inclusive, sendo formador de inteligência artificial para ele, para poder fazer a cidade realmente com longevidade e bem-estar, que é uma cidade que a gente está participando disso aí. Então, olha, eu vou te falar uma coisa. Essa questão do DRG, a gente realmente é uma ferramenta que a gente tem para nos qualificar. O ESG, que hoje nós somos certificados, uma empresa que olha o meio ambiente, uma empresa, tudo que vai descartar, cada coisa que vai fazer, olha o social, olha o entorno. A gente ajuda essas pessoas também. Tá? Essa questão da empresa livre de violência contra a mulher, e isso é garantido pelo nosso compliance. Tem uma reforma aí que mostra que a gente faz um setor específico. Então, é um sistema informatizado que as reclamações ou qualquer denúncia vai para lá, não precisa se identificar, é investigado, se precisar envolver a polícia, é envolvido tudo no maior sigilo, mas é investigado e as providências, é exigido pelo Sistema Nacional que você tome providências. É exigido que você tome providências. Nós temos o principal, que é o LGPD. Então, tudo isso que a gente fala de gasto, de receita, está lá nos nossos balanços, está demonstrado cada coisa lá. As prestações de conta, nós colocamos, inclusive, prestações de contas parciais, de emendas parlamentares, de doações. Está lá, é olhar o nosso site e ver que tem o LGPD, né? Então, tudo isso. E nós recebemos aqui, a gente está falando de tanta coisa, nós recebemos a medalha Santos Dumont em 2024, graças ao trabalho da nossa captação de órgãos. A gente ainda não tem transplante, mas a gente vai ter, se Deus quiser, a gente quer isso aí. Então, nós recebemos aí como o maior hospital captador de órgãos do estado do interior. Então, olha para você ver, recebemos uma medalha Santos Dumont. E assim sucessivamente. Então, nós temos aí também o prêmio internacional na linha do AVC. Começamos há tão pouco tempo e já somos certificados. E vários outros. Mas a gente entende que isso aí é importante para mostrar a transparência do nosso trabalho. Quem quiser vir pode sentar aqui, está a nossa contabilidade, está o nosso fluxo de caixa, está à disposição para qualquer coisa. Não questionem isso, venham aqui. Venham aqui. Exatamente. Então, as coisas estão à disposição. Quem quiser olhar, está à disposição para ver cada rubrica, cada coisa que a gente faz aqui dentro. E é muita seriedade que nós temos nisso. Perfeito, muito bem colocado, Elis. Te agradeço imensamente, agradeço ao André também. Nós temos, e você deu um spoiler para os nossos ouvintes, espectadores, a respeito da regulação de leitos. E é isso que vocês vão conferir na nossa segunda fase dessa entrevista, que está muito especial, porque nós estamos celebrando o aniversário de Divinópolis, do Complexo de Saúde da Escola Técnica. Então, esse assunto de regulação de leitos, nós voltamos na próxima semana para trazer todos os detalhes com a Elis, com o André aqui, e também vamos falar a respeito das obras de modernização do nosso complexo. Correto? Já está feito o convite. Obrigada. Obrigado, Rubens. Então, eu queria que vocês encerrassem agora parabenizando Divinópolis, parabenizando o nosso hospital e parabenizando a escola, que agora, no próximo dia 1º de junho, próximo domingo, celebra, então, mais um aniversário. Ok. Rubens, seria a pauta de hoje, mas realmente a gente falou muita coisa. Eu só queria deixar bem claro, tá? Que essa questão da manutenção do nosso hospital, que realmente é muito caro, mas nós estamos aí entre uns dos hospitais que mais investem e crescem no hospital. Talvez não se veja muito, porque a gente teve que mexer na estrutura, né? Então, o ano passado foram investidos quase 15 milhões de reais em modernização, em equipamentos, em obras, para dar mais qualidade. E o hospital está um verdadeiro canteiro de obras. E isso justamente para mostrar que em 2025 nós temos 29 milhões de investimentos previstos. Não tivemos a arrecadação de emendas que nós tivemos. De acordo com o nosso fluxo de caixa, nós precisaríamos de 14 milhões. Nós tivemos menos de 7 milhões de emenda esse ano. Tá? Então, isso pode comprometer um pouquinho essas obras que nós estamos fazendo. Tem hemodiálise, tem os outros setores. Então, a gente pensou que no final do ano a gente entregaria um pouco mais, mas a gente vai fazer um esforço, sim, de diminuir um capital de giro que nós temos aí pelo menos um fluxo
fluxo e meio de caixa, porque qualquer coisa que acontecer, a gente tem como pagar essas contas, né? O nosso índice de endividamento, que era quase 2, nós hoje estamos com 0,6 de índice de endividamento, que mostra como que o nosso dinheiro está sendo empregado. Isso é auditado. Então, eu queria mesmo vir uma outra vez para mostrar essas coisas. Isso parece que não é nada, o que importa é a assistência. Sim, o que importa é a assistência, e tudo isso que eu falei é para convergir na assistência. Peço à população de Divinópolis, né, nesse aniversário, e também no aniversário de 57 anos aqui do nosso complexo, um pouco mais de paciência, porque realmente é um trabalho árduo, não é um trabalho fácil. Se a gente falha em alguma coisa, jamais com dolo. A gente tenta aqui, e assim, é pulso de ferro mesmo, para que as coisas aconteçam de forma que o nosso paciente tenha toda a segurança, tenha todo o conforto, e a gente vai chegar, se Deus quiser. Então, eu peço desculpas se alguma vez a gente falha, mas o trabalho é muito bem feito, com muita seriedade, e a gente pode fazer isso dando isso de presente para Divinópolis. O reconhecimento como cidadã de Divinópolis, eu só posso fazer com esse trabalho árduo, com empenho e com muita dedicação, com um amor gigantesco a essa cidade. Aonde eu vou, eu levo o nome de Divinópolis, levo o nome de São João de Deus e falo das nossas conquistas, falo dos nossos problemas para a gente aprender mais, mas também falo das conquistas. Divinópolis tem orgulho do nosso São João de Deus, a gente ainda pode dar muito mais coisa do que a gente dá, mas é tudo um processo de crescimento, e não é um crescimento linear, como eu disse no início da entrevista. É muita coisa que vai acontecendo e a gente tem que efetivamente enfrentar a guerra. Mas nós estamos aqui para honrar aí essa população que tanto me recebeu bem, que eu amo e que tem certeza que muita gente gosta de mim e, principalmente, que reza muito por nós. Toda pessoa que eu encontro, nós somos uma instituição religiosa, eu peço que, efetivamente, ore pela gente, porque eu sei que os milagres também são necessários. Perfeito. André? Belas palavras, Elis. Emocionadas, né? Muito emocionadas, e nos rememora muita coisa vivida até hoje aqui, desde o primeiro dia que você chegou, até onde conseguiu trazer essa instituição, e o reconhecimento que trouxe também para Divinópolis. Não é qualquer localidade, qualquer cidade que consegue ter o terceiro hospital aí em oncologia, o maior captador de órgãos do interior do estado. E tudo isso, gente, há menos de uma década houve essa mudança. E não foi pegando uma instituição novinha, limpinha, prontinha, com os equipamentos todos novos e fez um trabalho em 8 anos, não. Durante os primeiros anos foram anos árduos de recuperação da instituição, de fazer escolhas do que era mais estratégico, que a gente passava aí noites pensando, Elis, não faz isso, faz aquilo, vamos fazer desse jeito que vai dar certo. E Deus acompanhou a gente nessa caminhada, tenho certeza, o irmão Diamantino e todos os irmãos que por aqui passaram. Então é com bastante orgulho que eu posso dizer que hoje, né, o nosso grupo gestor ao lado da Elis faz parte dessa história divinopolitana, onde a gente vem comemorar aí os 57 anos do Complexo de Saúde São João de Deus, do Hospital São João de Deus, os 59 anos da Escola de Enfermagem e os 116 anos de Divinópolis. Fica aqui o meu abraço a todos vocês, os nossos pedidos de oração para que o São João continue fazendo bem para essa população e que nós possamos voltar aqui para falar mais um pouquinho dessa grandiosa instituição e vir comemorar também quantos outros aniversários pudermos. Tá feito o convite, então, André. Próxima semana entraremos, então, com o Complexo de Saúde São João de Deus 2025, parte 2, trazendo a respeito da regulação de leitos e também sobre as reformas, as estruturas de melhorias que tivemos aqui no nosso Complexo de Saúde nesses últimos anos. Eu agradeço a todos vocês, mais uma vez, pela presença, participação. Agradeço aos nossos ouvintes e espectadores, vocês que nos acompanharam no YouTube e nas plataformas de streaming digitais. Agradeço a equipe do SND, Serviço de Nutrição e Dietética, pelo apoio aqui no nosso podcast, que tem a produção da equipe de comunicação do Complexo de Saúde São João de Deus, filmagem, edição e finalização em Quadra Filmes. Vou ficando por aqui, retornando na próxima quarta-feira, aliás, quinta-feira, às 8 horas, com mais um podcast Saúde em Pauta. Até lá!